No livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Muito bem. Nessas horas, toda a sua atenção ainda é pouca, tá bom? Versículo 1 diz: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos, cerca de 60 quilos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro de uma lança pesava 600 ciclos, e diante dele ia o escudeiro, cerca de só a ponta 4 quilos. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós o homem que desça a mim. Em outras traduções está escrito: dai-me um homem que peleje comigo. Amém? Dai-me um homem que peleje comigo. E você diz amém. Eu já falei outra feita que eu sou eu sou um admirador de Davi, um dos personagens bíblicos que mais me influencia é Davi. Isto porque eu encontro em Davi, além da sua simplicidade, humildade, eu vejo nele valentia, eu vejo nele fé, eu vejo nele, um homem sedento de Deus e por Deus, e que busca Deus de uma intensidade. Ora, Davi foi um personagem bíblico que acumulou entre as funções e as unções, se assim pode-se dizer, a função de ser rei, o cargo de ser rei, mas não apenas rei. Olha que ser rei não era coisa fácil nos tempos de Davi, mas Davi também foi profeta, poeta, musicista. Davi, ele é o autor de a maior parte dos salmos. E nos salmos, nós vemos a poesia de Davi, nós vemos a capacidade dele de compor, e também nós vemos nos salmos profecias.
O homem era realmente cheio de Deus e acumulava muitas funções. Mas aqui, olha que interessante, e uma das coisas que me chama a atenção é o fato de, apesar da história dele ser contada e não ter muitos detalhes, a história de Davi é praticamente contada em 1 Samuel e 2 Samuel e algumas partes de 1 Reis, 1 Crônicas, mas é de uma riqueza, tem tantos ensinos, irmãos, que nós aprendemos com Davi, e eu quero meditar com vocês nesse momento da vida de Davi, da sua juventude. E nesse capítulo de número 17, como nós temos muito a aprender com Davi. Então, nessa fase da vida de Davi, da sua juventude, e aqui Davi tinha na base dos seus 15 a 18 anos, Davi é ungido mais ou menos com essa idade de 15 a 17 anos, não temos a noção de quanto tempo levou, mas parece ser que foi um período curto de tempo, entre o capítulo 16, onde ele é ungido, e o capítulo 17, nós temos aqui alguns meses. Até porque o relato deixa claro que Davi não fazia parte do exército. Isso nos traz uma verdade. Qual verdade? Davi ainda não havia atingido a idade necessária para fazer parte do exército, que era de 20 anos. Naquele tempo, era os 20 anos de idade. Então, significa dizer que Davi ainda era um adolescente. Ainda não tinha nem idade militar, por assim dizer. Então, nós estamos aqui numa fase da vida de Davi que provavelmente vai dos seus 15 a, no máximo, 19 anos. E aí, eu parei no grito de Golias, pedindo um homem. Dai-me um homem para que peleje comigo. Golias pediu um homem e Deus lhe deu um homem. Um homem moço, um homem jovem, um adolescente. Está aqui o homem que vai lutar contra você. Está aqui o homem que você está pedindo, que eu separei, que eu chamei, que eu ungi e que eu vou usar para te derrotar. Eis aqui o homem. Parece que vejo o Golias desafiando e pedindo um homem, e Deus dizendo do céu: já escolhi um e estou enviando. Daqui um dia ele chega aí, o meu escolhido. Um dia eu estava pensando em outras passagens. Irmãos, como é interessante o agir de Deus. As coisas acontecem na vida daqueles a quem Deus tem escolhido e tem um chamado, e vão acontecendo de uma forma que ele nem sabe, mas está Deus trabalhando, está Deus criando as situações, as circunstâncias para apresentá-lo. Está Deus criando as circunstâncias para mostrar quem é este escolhido. Foi assim com Davi. Davi não sabia que ao ir em missão dada por seu pai Jessé até o acampamento dos exércitos de Israel, ele não sabia que aquela missão era uma circunstância criada por Deus para apresentar Davi, o campeão de Deus, para Israel e para os inimigos de Israel. Davi não fazia
não tinha noção do que estava para acontecer, mas estava Deus trabalhando em prol de apresentá-lo, de anunciá-lo, de dizer ao mundo: eis aqui o meu escolhido, eis aqui o meu ungido, eis aqui aquele a quem eu tenho levantado para glorificar o meu nome neste tempo, nesta terra. Você já parou para pensar que isso pode estar acontecendo com você? Você parou para pensar que isso pode estar acontecendo com você? Circunstâncias estão sendo criadas por Deus, para que você seja preparado, para que você seja moldado, para que você seja estruturado e para que você seja apresentado como aquele, como aquela que vai glorificar o nome do Senhor na terra dos viventes. Davi não sabia, mas aqueles queijinhos que ele estava levando fazia parte do processo de Deus para apresentá-lo como seu escolhido. E aí eu aprendo com este jovem Davi muita coisa eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, no versículo de número 15, nós temos o seguinte: mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Presta atenção nisso. Em Belém. Então ele ia ao acampamento e voltava. Ele ia fazer o que no acampamento? Ele ia amando de seu pai, ver como é que estavam os seus irmãos. E é lógico, para ele ter acesso aos seus irmãos, seu pai muito sabiamente mandava, né, uma oferta, alimentos para os irmãos de Davi, mas também para compartilhar com os seus superiores. Era uma estratégia de Jessé para que Davi tivesse acesso aos seus irmãos. Naquele tempo, Davi ele era o caçula, ele era o mais novo. Entre 8 irmãos, ele era o mais novo. Na idade militar, estavam 3. Entre eles, o mais velho, é lógico, Eliabe. E eu queria ler com você, além do versículo de número 15, o versículo de número 16 e 17, que diz: durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde. Ora, disse Jessé a Davi: seu filho, toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães. Um efa era cerca entre 20 a 40 litros. E corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Aqui está a estratégia de Jessé. Visitarás a teus irmãos a ver se vão bem e trarás notícias deles. Então, o Davi era esse moço, né? O menino de recado, leva e traz. Mas não era fofoca, era notícias de como estavam os seus irmãos. E ele ia até lá e acalentava o coração de seu pai com as boas novas. Primeira coisa que eu quero trazer à igreja nesta noite: a simplicidade de Davi. Veja bem, Davi é um adolescente. Mas como Davi era simples, como Davi era humilde. Não tem aqui uma declaração. Davi era humilde, mas a gente vê pelos atos de Davi, pelo comportamento. Irmão, as virtudes, elas são reconhecidas não pelo termo, mas pelo comportamento, por nossas atitudes. E por que eu identifico em Davi
simplicidade e humildade, pelo fato dele já ter sido ungido rei. Capítulo 16. E ele foi ungido rei na presença de sua família, seus parentes. Jessé, seu pai, sabia disso. Seus irmãos sabiam disso. Sua parentela sabia disso. E Davi também. E ser rei é ser o quê? O principal. Por isso que o rei também era chamado de príncipe. Como disse Deus a Davi lá na frente, quando Davi já é adulto, já foi coroado e ele pecou, Deus disse o que para ele? Eu te fiz príncipe entre o meu povo, ou seja, o primeiro, o principal. Davi foi ungido para ser o principal, o primeiro. Mas ele, humildemente, ele continua de forma obediente, reverente, obedecendo seu pai, indo deixar a refeição de seus irmãos, colher notícia dos seus irmãos e voltar a seu pai. A distância de Belém até o acampamento onde ficava os exércitos de Israel era de cerca de 24 quilômetros. Só para você ter uma noção de quilometragem, de distância, daqui para o Caça-e-Pesca é cerca de 5 quilômetros. Então multiplica aí por quase 5 essa distância daqui para o Caça-e-Pesca. Era a distância que Davi percorria em tempos para ir ver como é que estavam seus irmãos e dar notícia a seus pais. E o que diz as Escrituras? Ele ia até Saul e vinha para o quê? Apacentar o rebanho de seu pai. Mas o cara está com a unção, meu irmão. Ele está cheio do Espírito, portanto ele está sendo pelo Espírito capacitado. E as Escrituras diz que depois que Samuel derramou o chifre com azeite, ou derramou o azeite que estava no chifre sobre Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Tipo assim, é meu. É meu escolhido. Pois é, cheio do Espírito Santo. Mas ele não tem dificuldade nenhuma de percorrer longa distância, 24 quilômetros. No muito, sentado no lombo de um jegue. Eu digo no muito porque devido à carga que ele carregava, ele provavelmente andava a longa distância puxando o jumento, o burro, o jegue. Estamos falando de um tempo que não tinha carro, não tinha nem o bendito do Fusca, irmão. Carro da época era cavalo. Cavalo era o carro top. E o jeguezinho é o carro de pobre. Mas tinha o mais pobre que nem o jegue tinha. E pelo que disse Eliabe a Davi, o que tu está fazendo aqui? Porque tu não vai cuidar das poucas ovelhas de nosso pai. Então, eles também não era classe média, eram pobres. Então era muito provável que Davi levava a carga no lombo do jumento. Ele ia andando, 24 quilômetros. Tá bom para você? Hoje, na pós-modernidade, a gente não quer andar nem um quarteirão, não é? Onde é o culto? E não é por causa de doença, não. Tem aqueles que é por causa de doença. É o negócio aí as fozes, né?
Mas na maioria dos casos é porque a população de hoje, a sociedade de hoje se acomodou, ficou... Eu estou querendo não falar isso, mas tipo assim, se comparar com a galera do passado, tipo, ficou meio preguiçosa. E não faz muito tempo essa mudança não, porque eu ouvia do saudoso pastor Maurino Pinheiro do Nascimento, que quando eles faziam missões no interior, ele, um grupo de jovens, ele ainda jovem, né? Talvez assim, os seus 30 anos, eles passavam de dias no interior e eles andavam léguas. Eles andavam léguas. Você sabe o que é légua? Diferente de quilômetro. É tipo légua, equivale a 3 quilômetros, é 6, alguma coisa assim. Quanto? 6 quilômetros. Ele disse, nós andávamos de 2, 3, 4 léguas no meio dos matos, para evangelizar um povoado lá no meio. Então nós estamos falando do pastor Maurino do Nascimento, na sua idade, seus 30 anos, nós estamos falando da década de 70, 80. O Davi, irmão, era o rei, mas ele não tinha problema de puxar o jumento, andar quilômetros para atender ao mandado de seu pai. Porque pai, irmão, pai não pede, pai manda. Por mais que o pai ele peça gentilmente, por mais que o pai peça, sabe, amorosamente, mas sempre pai, ele não pede, ele manda. Você entende isso? Quando o seu pai, quando a sua mãe lhe pede algo gentilmente, meu filho, vai ali. Minha filha, vai fazer aquele negócio. Gentilmente. Pedido de pai, pedido de mãe é ordem para filho humilde, filho obediente. Agora preste atenção para vocês, pais desse tempo. Ensine os seus filhos este princípio, esta verdade, para que seus filhos entendam que quando você pede, é uma ordem. Por quê? Porque é você é autoridade na vida dele, na vida dela, e ele precisa entender isso, que a autoridade na minha vida, ele pede gentilmente, mas é uma ordem que eu estou recebendo. Pais da atualidade, aprendam isso, senão mais cedo ou mais tarde os teus filhos estarão te tratando como colegas, sem nenhum respeito. Vai por mim, pega esse ensino. A humildade de Davi. Davi, embora sendo rei, ele não tinha dificuldade nenhuma de continuar fazendo ou atendendo os pedidos, os mandamentos de seu pai, de serviço pesado, cuidar do rebanho, sozinho, no meio do deserto, andar quilômetros para ir ver como é que estavam os seus irmãos. Ele não tem problema com isso. Isso é simplicidade, isso é humildade, característica de homem e de mulher de Deus. Homem e mulher de Deus tem que ter essa característica, simplicidade e humildade. Você lembra do que disse o Senhor Jesus? Mateus capítulo 11, versículo de número 29. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você lembra do que disse o Senhor Jesus? Que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples, humildes como as pombas. O maior exemplo que nós temos de humildade é o do próprio Cristo. Quando
O apóstolo Paulo fala que ele, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, ele se humilhou. O que é ser humilde? Irmão, é ser humilde, é se colocar debaixo de autoridade. Ser humilde é aceitar a autoridade de outro. Ser humilde é ver o outro como maior do que você. Mesmo conhecendo e sabendo que você tem mais potencial, como era o caso de Davi. Ele sabia que pela unção dele, ele um dia está dando ordem em seu pai, mas ele não tem problema de obedecer. Humildade. Jesus, ele nos dá esse exemplo quando ele, sendo Deus, ele aceita se humilhar, se fazendo homem, e se coloca na condição de servo, ou seja, submisso ao Pai. Ser humilde é isso, irmão, é ser submisso, é aceitar que o outro é autoridade na nossa vida, e esse outro são os nossos pais, esse outro são as autoridades constituída na sociedade, é a autoridade constituída na igreja, é reconhecer a autoridade e se submeter a ela, isso é humildade. E eu vou repetir, humildade é característica de homem e de mulher que Deus chama, que Deus capacita e que Deus usa. Você quer ser usado por Deus? Amém, busque. Mas vai recebendo aí, fortalece a tua humildade, fortalece no teu coração a disposição de se submeter a quem Deus tem colocado por autoridade, seja na igreja, seja fora dela, autoridade sobre a tua vida. Davi não podia dizer: pai, deixe dessa, pai. Eu agora sou rei, eu fui ungido para ser rei, eu vou estar fazendo esse serviço pesado, de cuidar das ovelhas no campo. Deixe dessa, pai. Deixe dessa, coroa. Eu vou estar andando 24 quilômetros para deixar queijo, para deixar farinha. Manda outro. Eu sou rei. Eu sou filho de rei. Eu vou estar me submetendo a esse patrão. Eu sou filho de rei. Está igual a Rochelle. Eu não preciso desse emprego. Meu marido tem 2 empregos. Sabe qual é o problema da humildade? É que a humildade, o problema de não ser humilde é que o contrário da humildade é a arrogância, a soberba. E tanto Tiago, capítulo 4, acho que é o versículo 4, se não falha a memória, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 é o 15, se não me falha a memória, os dois dizem: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Quer ser cheio da graça de Deus? Seja humilde. Deus, ele abate, ele derruba o soberbo. Sabe o que é que ele faz com o humilde? Ele exalta, ele levanta. Quer ser cheio da graça, quer ser exaltado por Deus? Seja humilde. É por isso que Davi chega naquele campo de batalha como entregador de farinha, de pão e de queijo, e sai daquele campo de batalha como o campeão de Deus em Israel. Ele chega humilde e sai exaltado por ele mesmo no coração, não, ele sai exaltado por Deus. Ele chega como, vou repetir, como entregador de farinha, de pão e de queijo, e sai como campeão de Deus em Israel. Isso é exaltação?
Isso é ou não é ser exaltado? Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra de Deus na vida de Davi? Vamos ser humilde, irmão. Ser humilde é bom. Não, mas eu não aceito ser humilhado. Então você não quer ser exaltado. Eu não aceito ser humilhado. Então você não quer graça de Deus. Eu não aceito ser humilhado. Então você quer Deus lutando contra você. Deus resiste. Então você quer ser abatido por Deus. Ninguém quer isso, né? Se eu perguntar aqui, quem quer ser abatido por Deus? Ninguém levanta a mão. Quem quer ter Deus lutando contra si? Ninguém levanta a mão. Agora se eu pergunto, quem quer ser humilde? Quem quer ser humilhado? Aí as crianças. Olha, as crianças levantaram a mão. E sabe por que elas levantaram a mão? Jesus disse, quem não for humilde como as crianças, tem que ser humilde, simples como as crianças, pois aqueles que forem que nem as crianças humildes, serão maior no reino dos céus. Aleluia. Quem está aqui para aprender a ser crente, diga amém. Amém. O caminho da exaltação, irmão, é a humildade, porque precede a honra, vai na frente da honra, diz o sábio Salomão, a humildade. A humildade vai na frente, a honra vem atrás. Significa dizer o que, pastor? Que o humilde vai ser honrado. Vou repetir, o humilde vai ser honrado. O humilde vai ser honrado. Pastor, eu estou passando por uma luta, mas eu estou sendo obediente, eu estou sendo submisso, eu estou sendo humilde. Você vai ser honrado. A graça de Deus vai se derramar sobre você. Deus vai te exaltar. E eu falo sem medo de errar, porque assim diz a palavra do Senhor. O outro ponto que eu quero observar e meditar com vocês é no versículo de número 25. Acompanhe aí comigo, por favor. Diziam uns aos outros: vixe, aquele homem que subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Você entende isso daqui? O rei Saul mandou anunciar no meio dos valentes do exército de Israel: quem vencer o gigante Golias, eu vou fazer que seja parte da minha família, ou seja, vai fazer parte da família real, vai ser meu genro, vou dar a princesa, uma das princesas, para se casar com esse campeão. E tem mais, a família desse valente vai ser isento de tudo que é de imposto. Ô proposta maravilhosa, amém? Casar com a princesa, ter o rei como sogro, fazer parte da família real. Para quem está lá no campo cuidando só de ovelha, meu irmão. Eu li o versículo de número 26, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matara este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção. Davi pergunta: o que se fará ao homem que matara este filisteu? Isto porque quando Davi chega, o gigante se apresenta e faz o mesmo desafio. E os homens que eram para ser os valentes, os soldados, os guerreiros, eles fogem. É tipo assim: eu não, vai tu. Não, vai tu, macho. Aí, rapaz, aí chega lá no acampamento, aí nas tendas, rapaz, vocês viram? Vocês ouviram o que é que o gigante disse? Ouvimos. Vocês ouviram o que é que o rei também falou? Ouvimos. E o Davi chega nessa hora, né? Ele chega nesse movimento aí,
E ele ouve o que o gigante diz, ele ouve o que os valentes, ou os que os guerreiros, que não tinha nada de valente, estão comentando. Rapaz, o rei vai abençoar quem vencer Golias. Então, ao ouvir assim meio que distante, ele vai se aproximando assim, tipo, ei, eu quero, eu quero saber melhor do que está acontecendo. Me diz aí, o que vai se fazer com o homem que venceu o gigante? Aí eles dizem, o rei vai dar por esposa uma de suas filhas. Rapaz, quem venceu o gigante vai ser agora nobre, vai ser rico, ô glória, e a sua família vai ser isenta de imposto. Opa, vai sair de pobre para rico, de nada na sociedade para alguém de posição na sociedade. Você entende a proposta? Se eu te disser que essa proposta é uma sedução para Davi, mas sabe como é que Davi reage a essa proposta? Ele reage assim, ó. No próprio versículo de número 26, na continuação ele diz: a este homem que vencer este filisteu, que se fará este homem, e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que o Davi está declarando com isso? Eu sei que tem uma proposta aí, que é tipo uma proposta indecente, mas mais do que isso, eu não estou interessado, não é em posição social, eu não estou interessado em riqueza, eu não estou interessado em fama, não para mim, eu não busco a minha glória, eu busco a glória do meu Deus. Por quê? Porque esse gigante aí, ele está afrontando o exército do Deus vivo, portanto ele está afrontando o Deus vivo. Davi está, em outras palavras, falando esta verdade: eu não busco a minha glória, eu busco a glória do meu Deus. Eu não busco a fama do meu nome, eu busco a fama do nome do meu Deus. É a Ele que está sendo elevada essa afronta, é o nome do Senhor que está sendo afrontado. Então, em defesa do meu Deus, eu quero lutar. O meu interesse não é fama, não é glória, não é dinheiro, é a glória de Deus. Vou repetir: o meu interesse não é fama. Segura. Meu interesse não é fama, não é glória, não é dinheiro, é a glória de Deus, do meu Deus. Eu busco a glória de Deus. E aqui nós temos outra lição do campeão de Deus, do jovem Davi. Ele vivia para buscar a glória de Deus, ou a glória para Deus. E por mais que ele fosse seduzido, como aqui há uma tentativa de sedução, fama, posição, riqueza, ele não deixa o seu coração se desviar. Ele tem um propósito firme na sua alma. Eu quero viver para a glória de Deus. Vou repetir: eu quero viver para a glória de Deus. Pergunta que não quer calar, irmão. Nesse mundão aí, cheio de propostas, inclusive essas, que nem é pecado, prosperidade, crescimento, posição social, isso não te seduz, não? Isso não desvia teu coração, não? Ao ponto de você viver em função disto e não em função de glorificar o Senhor através da tua vida? Responda para você mesmo. Tenho algumas evidências que mostram a nossa resposta. Por exemplo,
quando a gente não consegue se engajar naquilo que glorifica ao Senhor, quando a gente não consegue colocar o nosso coração, se envolver naquilo que vai resultar em louvores a Deus, isso é uma evidência que a gente não está vivendo para a glória de Deus. Nosso coração está vivendo em função de outra coisa. Não é o nosso propósito glorificar o Senhor. Mas deixa eu afirmar no seu coração. Você sabia? Se você não sabia, vai saber agora. Quando Jesus te comprou na cruz, Ele te comprou para livrar das chamas do inferno, sim. Mas te comprou para que você fosse aqui na terra alguém que vai viver para glorificar o nome dEle. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor Jesus, que o Pai, que o Espírito Santo, inclusive o Espírito Santo está em nós, está habitando o nosso meio, está trabalhando o nosso ser para que a gente consiga alcançar esse propósito? Que propósito, pastor? Viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. Por isso, todo e qualquer evangelho que propõe outra coisa não é o evangelho, não é o evangelho de Deus, não é o evangelho de Cristo, não é o verdadeiro evangelho. Eu estava ensinando isso à classe do discipulado, tanto é que o versículo ficou decorado na minha mente e no meu coração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Na tela, Eduarda. Aleluia. Oh, aleluia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Qualquer outra coisa envolve seu trabalho, seus planos, sua vida, o seu casamento, com quem casa, com quem deixa de casar. Tudo que o crente faz ou deixa de fazer, ele tem em mente, no coração, o propósito de glorificar a Deus com a sua vida. E aí? Aí você consegue entender porque João, quando o seu ministério está terminando, se aproxima a alguns discípulos dele, algum povo, e diz assim: rapaz, aquele lá que tu disse que era o Cristo, pois ele está batizando mais do que tu, ou seja, ele está ganhando mais discípulos que tu, mano. Está crescendo o ministério. Outras palavras, rapaz, aquele que você diz, o ministério dele está bombando, e o teu está definhando. Aí João disse o quê? Importa que ele cresça e eu... Em outras palavras, eu vim para glorificar a ele. Então, se ele está sendo glorificado, aleluia. Aí você consegue entender também as palavras do apóstolo Paulo: não tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra o ministério que me foi dado, que é anunciar a Jesus. Então, em outro momento ele diz: olha, eu estou certo de uma coisa, quer na vida ou quer na morte, o Senhor será glorificado em mim. Eu vivendo ou eu morrendo, a minha morte vai ser para a glória dele. Se eu vivo para glorificá-lo. Se eu morro para a glória dele. Então, Jesus, eu vivo em função de glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. Davi está lá e Davi está escutando: rapaz, o rei vai exaltar, o rei vai colocar em uma posição de honra social. Aí Davi escuta isso, o capeta, aí eu vou conjecturar, o capeta chega assim: aí Davi, está aí um motivo bom para você colocar a tua vida em risco. Davi, aí um motivo bom. Aí Davi, sai para lá, capeta, eu já tenho um motivo
bom, ideal, para colocar minha vida em risco, para viver, é glorificar o Deus de Israel, o meu Deus. Amém? E aí, crente, dá para viver isso? Aí você vai entender porque muitos dos nossos irmãos, eles perdiam família, perdiam bens, perdiam posição social e até a vida, mas não negavam a fé, não negavam a Jesus. E por que eles estavam dispostos a perderem tanto? Porque eles viviam para a glória do Senhor Jesus. Está escrito, viu, irmão? Porque dele e para ele são todas as coisas, inclusive a tua vida, a minha vida. A questão é, a minha vida tem sido para a glória dele? O que eu faço ou deixo de fazer, faço para ver o nome do Senhor sendo glorificado? Vem constantemente em minha mente e meu coração essa minha escolha, essa minha atitude, ela vai glorificar ou ela vai blasfemar do Deus que eu prego e digo que sirvo? Isso é uma reflexão constante. Quando você decide não discutir com alguém que está lhe provocando, quando você decide perdoar alguém que está te ferindo, isso é uma reflexão. Ou você ainda está tão cheio de si, você nem pensa em Jesus na hora de tomar suas decisões. Isso é uma evidência da sua conversão. Versículo de número 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, Davi estava perguntando e disse: rapaz, quem é que vai? Rapaz, esse homem aí está afrontando o exército do Deus vivo, esse incircunciso, quem é ele? Aí o seu irmão mais velho ouviu, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção. Presunção é arrogância, soberba, e a maldade do teu coração. Descestes para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Você prestou atenção do que Eliabe, seu irmão mais velho, o irmão mais velho de Davi, o acusou de presunção, de arrogância? Acusou Davi justamente do contrário do que Davi é, ou do que Davi era. Davi era humilde, irmão. Mas, tentando desestimular Davi, seu irmão o chama de arrogante e de intenções maldosas. Aí eu posso dizer, o capeta purinho falou na boca de Eliabe. E aí Davi recebe o primeiro desprezo, descrédito, logo de quem? Do seu irmão mais velho. Geralmente os irmãos mais velhos são referência, são espelho, são inspiração. Pelo menos foi assim para mim. Um dos meus irmãos, mais velho do que eu, foi para mim inspiração num bom tempo da minha vida. E aí o que Davi olha daquele que deveria ser inspiração para ele? Tu é arrogante, cara. Tuas intenções são maldosas. Eliabe estava sendo usado pelo diabo, irmão, para desestimular Davi, para que Davi não continuasse no seu intento. Mas Davi, ele não dá ouvido ao seu irmão, porque ele sabe o que ele tem. Davi mostra aqui uma perseverança e uma convicção
dos seus propósitos, ou do seu propósito. Davi está certo do que quer, e ele persevera naquilo que ele busca. Ele não dá ouvido às palavras contrárias, mentirosas e desestimulantes. O que é que eu estou querendo dizer para você? Jovem, varão, varoa, tenha no teu coração firme um propósito e seja perseverante em alcançá-lo. Não dê ouvido às palavras mentirosas, negativas que vêm para te desestimular. Continua perseverando, se o que você está buscando visa glorificar o nome do teu Deus. Davi, ele recebe esta palavra de descrédito do seu irmão, do rei Saul e até do gigante, mas Davi permanece firme, decidido, resoluto naquilo que busca e quer. Ele não para porque alguém falou que ele não tinha capacidade. Ele não para porque alguém se opôs ao que ele buscava. Eu vi essa semana um cidadão falando que nós brasileiros, nós guardamos a cultura da derrota. Ele quis dizer que nós damos ênfase à derrota e não à tentativa de se alcançar algo. Por exemplo, alguém que tentou abrir um negócio e não deu certo, aí dali é um fracassado. A ênfase vai para a derrota. Ele é um fracassado, ele é um falido. Ela tentou, nem deu certo. É um derrotado. Quando na verdade a gente é para dar ênfase o quê? A tentativa de abrir o negócio. Aquele rapaz tentou abrir um negócio, não deu certo dessa vez, mas se ele continuar nessa força, nessa coragem, na próxima vez vai dar certo. Olha que rapaz corajoso, olha que mulher corajosa, tentou abrir um negócio. Se permanecer nessa coragem, uma hora vai dar certo. É para exaltar a coragem, a tentativa, a perseverança. Não, nós temos a cultura de exaltar a derrota. E por isso que a maioria dos brasileiros é derrotado. Não acredita no seu potencial. Não acredita em si. Meu irmão, nós temos que ser perseverantes naquilo que nós fazemos. Principalmente se é glorificar o Senhor, irmãos. Nós estamos em campanha. O que é campanha? O que exige na campanha? Exige perseverança. Rapaz, eu orei hoje, misericórdia, foi pesado. E já vem um dia pesado, mas eu estou orando. E se eu estou orando, eu sei que a resposta vai vir. Esse é o pensamento do perseverante campeão. Qual é o pensamento do perseverante derrotado? Foi tão pesado hoje. Acho que eu não vou orar amanhã não. E até agora, Deus ainda não me respondeu. Será que Ele está me ouvindo? Eu vou desistir. E assim como é na oração, é na vida. Irmão, porque você não tenta algo, não investe em algo? Não, irmão, é tão difícil, não vai dar certo. Nem tentou, já se deu por vencido. Derrotado derrotado será. O Silas Malafaia, ele disse que antes dele ser abençoado, né, na Central Gospel, ele tem o seu negócio, né? Ele quebrou 7 vezes, irmão, foi 7 vezes. Ele abria empresa, não dava certo, falia. Teve um dado momento que os irmãos falavam assim: ei, olha, se o pastor Silas te chamar para algum negócio, não vai não, porque ele é pé frio. O que ele bota não dá certo, fecha. Mas tu acha que ele desistiu? Não desistiu não, irmão. Por quê? Porque ele não exaltava a derrota, ele exaltava a tentativa e o aprendizado em cada empresa que ele abria e não dava certo. Abria e não dava certo. Até que deu certo. E hoje ele é milionário.
E não é porque ele é pastor, é porque ele é empresário. Ele é milionário, sim. E nós somos o quê? Aleluia, glória a Deus. Rapaz, mas o que é que tu está fazendo aqui? Por que tu não está lá cuidando daquelas poucas ovelhas? Vai para casa, é o que ele está querendo dizer. Tu é cheio de arrogância, mas tu é cheio de soberba, cheio de más intenções no teu coração. Rapaz, vai para lá, mas eu só estou fazendo uma pergunta. Aí sabe o que é que Davi faz? Depois do seu irmão lhe dar essa repreensão negativa, ele vai continuar fazendo o quê? A pergunta: rapaz, o que vai acontecer com quem derrotar esse incircunciso aí que está afrontando o nome de Deus? Entendeu? Não desistiu não, irmão. Vamos para cima. E era jovem, adolescente, para frente, corajoso, determinado, perseverante. Vou nem tentar, pastor, porque eu sei que não vai dar certo. Derrotado. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Sabe por que Davi tinha confiança nele? Não era porque ele conhecia o potencial dele. É porque ele conhecia qual era o potencial do Deus dele. Você está entendendo? A confiança de Davi não estava nele, estava no Deus a qual ele servia. Não era que Davi conhecia e acreditava na força dele, é porque ele conhecia e acreditava na força do Deus de Israel, a qual ele servia e estava ali para glorificar o nome. Se você não vai por você, vai pelo Senhor. Se você não acredita muito em você, acredita no Senhor e no que o Senhor pode fazer com você, em você e através de você, crente. Pastor, bota outro para pregar, pastor. Eu sou tão pequeno, mas o Deus que usa os pequenos é grande, confia nele, aleluia. Pastor, mas eu sei tão pouco, mas o Deus que usa o crente para pregar é o Pai da sabedoria, confia nele. Pastor, mas eu tenho pouca força, mas o teu Deus é o Todo-Poderoso, confia nele e vai nessa tua força. Qual força? A tua que o Senhor tem te dado e pode te dar na caminhada, no serviço, na obra, no reino, aleluia. Deixa eu encerrar aqui, cara. Ventilador aqui é bom, irmão. Manda uma frescurinha aqui para trás, mas fica tirando a página direto. Aí nós temos versículo 33. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão, um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, e o feria e matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. De novo, ele busca a glória de Deus. Afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Preste atenção na outra lição: humildade, perseverança. Sabe qual é a outra lição aqui de Davi? Davi, ele conhecia o que Deus tinha lhe dado e para quê. Ele conhecia o potencial que ele tinha.
talento, o dom que ele tinha. E ele conhecia também o para que era tudo aquilo. Não era para ele. É para servir o Senhor. Não era para exaltá-lo, era para exaltar a Deus. É lógico que quando Davi diz, olha, eu matava leão, eu matava urso, então como eu fiz com um leão, como eu fiz com um urso, eu vou fazer com esse filisteu aí que está afrontando a Deus. Ele está dizendo, eu sei o que Deus me deu. Eu sei como Deus tem me usado. Porque, irmão, um adolescente matar um urso na marra, com a mão, até Saul reconheceu. Não, aí não é coisa de homem, é coisa de Deus. Vá, meu filho, que o Senhor seja contigo. Até o desviado reconhece, irmão. Até o desviado, olhando para a nossa vida, ele vê como Deus tem agido, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem sido conosco. Sabe qual é o triste da história? É quando o crente não reconhece isso. Saul fala como homem natural, tu és moço, tu é um adolescente, cara. Tu não dá nem o chá para aquele gigante. Tu nunca pelejou. E olha que Saul já conhecia Davi. Sabe de onde? Davi tocando e o capeta saindo dele. Ele olhou Davi franzinozinho, novinho, tu não vai dar nem um caldo. Aí quando Davi contou a história, ele disse, eita, acho que o desviado sentiu um arrupio assim, isso é Deus purinho. Vá, meu filho, que o Senhor seja contigo. Até o incrédulo reconhece. Até o desviado reconhece. Como é que o crente não conhece e reconhece Deus na vida dele? O que Deus pode fazer na vida dele? Vou repetir, Davi conhecia o que Deus tinha entregado a ele. Você não conhece o que Deus te entregou? Davi conhecia o poder que Deus tinha colocado em sua vida. Você não conhece esse poder? Como é que você vive em pleno século 21 como um crente que é seco, vazio, incrédulo, não acredita na forma poderosa que Deus pode e quer usar a tua vida? Tem gente que fica, se eu fosse que nem o fulano, se eu fosse que nem o Beltrano, então, não, é você, do jeito que você é, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te encheu, e Deus quer te usar. A questão é, você acredita no que Deus pode fazer através da tua vida? E como eu disse anteriormente, se você não acredita em você, acredita em Deus, irmão. Não é possível que nessa altura da tua caminhada você não saiba o que Deus te entregou e o para que Ele te entregou. Eu quero terminar essa mensagem com essa reflexão. Quantos anos você tem de crente e tu ainda não sabe? Você ainda não sabe o que está sobre a tua vida? Você ainda não sabe, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que Deus vai fazer através de mim. Davi tinha poucos meses de crente, ele já sabia. Ele sabia que ele foi chamado para glorificar o Senhor. Ele já sabia que aquela unção ia resultar na glória de Deus,
que lá o urso e o leão era só um treinamento. Deus tinha coisas maiores para fazer através da vida dele. E quando ele viu o gigante afrontando Deus, é assim: epa, está aqui o próximo nível. Você que joga lá o joguinho, né? Devia jogar menos e ler mais, devia jogar menos e orar mais para ser usado por Deus. No negócio do joguinho não tem o negócio do nível 1, nível 2, nível 3. Acho que Davi pensou: agora eu estou saindo do nível 1 para o nível 10. Vem, gigante, eu vou te mostrar quem é o meu Deus. Eu vou te mostrar o que Deus me entregou, o que Ele colocou na minha vida. Aleluia. E o para que Ele colocou na minha vida. Quando o gigante despreza Davi: eu sou acaso um cão para você vir com um pedaço de pau para cima de mim, para riba de mim, como diz o nordestino. Aí Davi olhou para ele e disse assim: olha, tu vem com lança, com espada e com escudo, tu vem lutar contra mim com tudo isso. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontaste. É no nome do Senhor, é para a glória do Senhor que eu vou lutar e eu vou vencer. Você pode ficar de pé, por favor? Ou seja ousado que nem Davi. Moço, tu não dá para competir não, moço. Saul, meu rei, deixa eu te dizer uma verdade, tá por fora, ó. Deus me deu uma unção. E nessa unção eu matei, foi leão. Tu já matou leão? Hein, Saul? Eu matei urso, Saul. Já matou algum urso? Pois é, eu já matei. Porque Deus me deu virtude para eu servi-lo e glorificá-lo. Aleluia. Quando você pedir virtude, você peça para isso. É para a tua glória, Senhor. É para teu louvor, Senhor. Aleluia. Eu quero unção e eu quero mesmo. Para que tu quer unção? Eu quero unção para ver o nome do Senhor glorificado na terra. Aleluia. Eu quero unção para que se saiba no Ceará, no Brasil, que existe Deus e que o Jesus do crente é vivo, é poderoso e Ele ainda opera milagres. Aleluia. Dá para pedir unção com essa motivação? E quando o capeta chegar assim: ei, mano, tu não está recebendo não, mano. Já está quase um mês que você está orando, está jejuando, não sentiu foi nada, né? Não vai receber não, mano. Sai para lá, Saul. Vai para lá, Eliabe. Capeta que usou Saul e Eliabe. Sai no nome de Jesus. Sai, sai, sai. Vai de marcha ré, volta de marcha ré para o inferno. O meu Jesus disse que eu, como seu discípulo, faria as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores faria, porque ele ia voltar para o Pai. E eu creio na palavra do meu Cristo. Aleluia. Eu creio. O meu Jesus, Ele me ungiu com o Espírito dEle. O Espírito Santo ungiu Jesus, usou Jesus. O Espírito Santo está em mim, Ele vai me usar para a glória do Rei Jesus. Você pode fechar os olhos? Quero fazer essa oração final. Você pode pedir para Deus te usar. Você pode nesta noite ser que nem o moço Davi, que era humilde, que era perseverante, aleluia, e que conhecia o que Deus tinha entregado na vida dele e para que era aquela unção. Aleluia. Você pode nesta noite orar: Senhor, pelo menos eu entendi que o Senhor me chamou para glorificar teu nome. Aleluia. Então me dá mais graça, me dá mais virtude. Oh, aleluia. Você pode orar. No século 18, se não me falha a memória, Deus levantou um homem chamado Charles Finney, se não me falha a memória. Finney
o sobrenome dele. De olhos fechados, por favor. Preparou o louvor aí? Quando terminar, vocês entram. Aleluia. Era um advogado que o Espírito Santo convenceu, converteu, e foi uma mudança radical. Aquele homem buscava a Deus todos os dias, horas ele passava na presença de Deus em oração, em súplica, pedindo para que Deus ungisse a sua vida, para que ele fosse um instrumento de Deus na terra para salvar vidas, para libertar vidas. A unção de Deus desceu sobre a vida dele de tal forma que este homem era usado aonde ele chegava, irmão, aleluia. Só a presença dele, antes dele pregar, quando ele chegava no ambiente, as pessoas eram tomadas de uma convicção de pecado. As pessoas começavam a chorar copiosamente, soluçava. Os relatos dizem que havia tremores, pessoas tremiam, aleluia, choravam, soluçavam, gritavam, confessando os seus pecados, antes mesmo dele pregar, aleluia. Outro relato diz que uma cidade foi impactada com a presença de Finney, de tal forma que depois que ele foi embora, nas ruas, nas esquinas, de frente das casas, os crentes oravam, se abraçavam, pediam a Deus misericórdia, confessavam os seus pecados. A cidade foi impactada de uma tal forma, aleluia, que a 2 quilômetros de distância da cidade, quem ia se aproximando já sentia a presença poderosa de Deus, de Deus, de Deus. Você consegue, aleluia, pensar nesta verdade? Isto é fato relatado em livros de história do reavivamento que aconteceu nos Estados Unidos, aleluia. Finney era o nome deste homem. Deus usou no passado a Jesus, Deus usou no passado Pedro, Paulo, Deus usou Finney. Jesus pode nos encher nesta noite e nos usar. Deus usou Davi lá antes de Jesus, Deus pode nos usar no nosso tempo de forma poderosa, aleluia, para que ele seja glorificado na terra, exaltado entre os homens, aleluia. Você crê, igreja? Você precisa conhecer quem está em você e qual é o poder dele, aleluia. Quem está em você, igreja? O Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele está em vós, disse o Senhor Jesus. Ele está em vós. Era o que estava na vida de Davi, que o tornava forte mais do que um leão, que o tornava forte mais do que o urso, aleluia. Era o que estava na vida de Davi, capacitando ele para ser um rei, para ser o principal entre os israelitas, aleluia. O Espírito de Deus, desde o dia que o óleo desceu sobre Davi, o Espírito de Deus tomou a Davi, o Espírito de Deus se apossou de Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, o Espírito de Deus possuiu a Davi. O Espírito de Deus disse: é meu, Davi é meu, Davi é meu, Davi é meu, Davi é meu. Aleluia, 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 aleluia. Naquele tempo o Espírito de Deus vinha sobre aquele a quem Deus escolhia. No nosso tempo, na dispensação da graça, o Espírito vem sobre a igreja. Quem é a igreja aqui? Quem faz parte da igreja aqui? Pois o Espírito que estava sobre Davi, ele estava sobre você. O Espírito de Deus que estava sobre Davi se apoderou de Davi. Ele pode se apoderar de você, ele pode se apoderar de você. Então ore nesta noite: te apodera de mim, Espírito Santo, te apodera da minha alma, da minha vontade, dos meus pensamentos, dos meus planos. Te apodera do meu ser. Você pode orar nesta noite, aleluia, 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 aleluia. Eu não te mostrei relatos soltos, eu te mostrei na palavra, na palavra, na palavra. O entregador de farinha, o entregador de queijo, o entregador de pão entrou como entregador no arraial, aleluia, do exército de Israel.
e saiu como principal campeão de Deus, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Porque o Espírito de Deus era sobre ele. Oh, que o Espírito de Deus venha sobre nós.